Infelizmente, tivemos mais um fim de semana marcado por um ato de violência, né? Um ato brutal, um ato planejado, né? Onde ali na região de Nova York, na região de Buffalo, né? Um jovem de 18 anos, né? Peyton Jetron, ele entra num supermercado e ali de forma fria, de forma brutal, ele fere a vida de 13 pessoas, sendo que 10 delas chegam ali a óbito, né, praticamente ali no momento do ataque. Pessoas que não ofereciam nenhum risco, pessoas que não ofereciam nenhum mal, né, para a sociedade, para qualquer tipo de ser humano, pessoas que estavam indo ao supermercado no final de semana, como eu e você vamos, é uma coisa normal, corriqueira da nossa vida, e infelizmente ali se depararam, né, com um algoz, se depararam, né, com alguém que colocou um fim, né, um ponto final na sua história aqui na Terra. E a gente se pergunta, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, é, onde que vamos parar, né, com tanta maldade, com tanta crueldade? Será que de fato um dia isso vai acabar? Será que o ser humano é capaz, né, de evoluir em questões comportamentais, em questões culturais, né, em questão de viver entre as diferenças? E eu falo isso porque as autoridades eles acham, atribuem o crime a uma questão racial, né, uma vez que o atirador ele é branco, né, e as vítimas ali se encontravam num dos principais bairros de concentração da população negra, né, ali no estado de Nova York, e a maioria dos feridos e, né, dos que vieram a óbito, eles eram negros. Né? Então, as autoridades imaginam que foi por motivação racial. A gente sabe que nos Estados Unidos isso é muito forte, né? O racismo, né? Isso vem de longos anos e infelizmente parece que está longe de acabar. Aqui no Brasil nós também temos situações é, de discriminação, seja por cor, seja por questão econômica, seja por questão regional, né? Dependendo de onde a pessoa nasça, ela também sofre, né, preconceitos, racismo, enfim. Então, infelizmente, nós seres humanos ainda temos muito que evoluir, né? Ainda temos muito que amadurecer nesse sentido, para que de fato possamos viver em harmonia. A diferença ela faz parte, né? Desde que o mundo é mundo, nós somos diferentes, nós muitas vezes pensamos diferentes, nós temos tonalidades de pele diferentes, nós temos culturas, nós temos diferenças econômicas, né? Então nós precisamos aprender a viver na diversidade, a ter inteligência emocional, né? E acima de tudo nos colocarmos sempre no lugar do outro, né? Sendo compassivos, sendo semeadores de paz. Né? É isso que nós devemos ser. E eu e você, como cristãos, né, embora nesse momento muitas dúvidas e incógnitas talvez surjam, né, na sua cabeça, como onde será que está Deus? Por que, que Deus permite, né, coisas como essa? Por que, que o mundo está assim? Enfim, e sabendo que nós também podemos ser vítimas, né, de violência, ninguém está livre disso, infelizmente. Então, muitos questionamentos vêm nesse momento. É, o sentimento de raiva também, né, para algumas pessoas aflora em situações como essa, né, em relação ao atirador, né, em relação à pessoa que causou todo esse dano, que causou esse mal. Então, a vontade, né, de alguns é que de fato, né, haja uma justiça de forma muitas vezes não racional, né, não baseado na lei, né, do homem nem na lei de Deus, mas esse sentimento às vezes nos leva, né, a pensar de uma forma diferente. Mas eu quero nesse momento, né, nesse momento aí de dor, de perdas, onde nós temos perdas de vários lados, né? Nós temos a perda dos familiares, dos entes queridos que ficaram,
né? Onde o seu pai, o seu irmão, sua mãe, seu filho, de repente foi ao supermercado, né, e não voltou mais para casa. Então, imagine a dor, né, dessas famílias. Imagine agora, né, a angústia no coração. De um outro lado, nós temos também a família do atirador, né? Muitas vezes a família talvez nem sabia, né, o que se passava na vida desse jovem, como que estava o seu emocional, sua consciência, enfim. E provavelmente também foram surpreendidos, né, por uma notícia que para um pai e uma mãe é muito doloroso, né, é muito difícil, né, você ter um filho, né, uma filha, enfim, alguém ali na sua família, um irmão, um pai que comete uma atrocidade tão grande, né, e com certeza, né, esse jovem aí acabou com a sua vida. Ele vai agora responder um processo, né, criminalmente vai responder um processo duro. A gente sabe que nos Estados Unidos as leis elas são mais severas, né, em situações como essa. Então provavelmente ele vai sofrer bastante, né, uma penalidade aí a nível de justiça, né, justiça dos homens, né, o que é perfeitamente normal, né. Qualquer um que cometa um crime vai ter que responder civilmente, né, pelos seus crimes, enfim, então ele vai ter que prestar, né, contas à justiça. E também a gente sabe que existe a justiça divina, né? Nós temos aí duas situações, o plano terreno e o plano espiritual, né, o qual esse jovem vai passar. Mas nesse vídeo eu não quero aqui me atentar a essas questões né, do plano espiritual, o que acontece em uma situação como essa, se ele vai para o inferno, se tem a possibilidade de salvação. Esse não é o foco do vídeo. O foco aqui realmente é trazer a consciência a todos nós, né? Se por algum motivo, alguma situação, às vezes a gente identifique na vida de alguém, eu sei que é muito difícil, né? Mas se às vezes a gente identifica na vida de alguém que ela está passando por um problema, por uma opressão, que ela está passando, né, por uma situação diferente, né? Ela tá diferente do seu natural, é muito importante que a gente olhe para essas pessoas. Eu falo isso porque essas pessoas às vezes podem estar dentro aí da sua casa, né? Então observe o seu comportamento, a sua vida, converse, né, se ela está estranha, se ela está se comportando estranhamente, porque às vezes uma palavra, né, às vezes uma mão, ela pode evitar muitas coisas, né? Às vezes até mesmo a oração. Eu não sei o que está passando na vida de alguém, mas eu posso orar pela vida dela, né? Então fica aí esse alerta. E também eu queria aqui me solidarizar, né, com a vida das famílias que perderam aí um ente querido, né? Vamos orar para que Deus conforte, né, esteja confortando o coração delas nesse momento de luto, de perda, né, que Deus realmente seja um refrigério, um alívio, né, numa dor tão grande, tão difícil. Só sabem quem passa, né, quem perde alguém querido. Só eles sabem, né, a dor que estão sentindo nesse momento. E também vamos orar pela família desse jovem, né? Pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Pessoas que também agora vão sofrer, né, de várias formas, sofrem com o filho, né, que vai ter que enfrentar uma batalha judicial, e também com a pressão da sociedade, né? A gente sabe que a sociedade, em momentos como esse, coloca muita pressão, e o intuito aqui não é responsabilizar e nem julgar ninguém, certo, meus irmãos? Esse não é o nosso papel. Meu papel aqui não é julgar ninguém, né? Esse jovem vai ser julgado pela justiça, né, pelos juízes, vai ter lá promotor, advogados, enfim. Então ele vai passar pelo processo legal, e no campo espiritual quem vai julgá-lo é Deus, né? A gente não pode estabelecer julgamentos, né, em nenhum tipo de situação. A Bíblia diz que só quem pode julgar, né, é Deus, e nós confiamos na sua justiça. Então eu queria que você orasse, né, comigo pela vida dessas famílias e pela vida, né, da família do atirador, e também vamos orar para que Deus ele esteja trazendo paz, né, para o mundo,
para que situações como essa possam diminuir, né? Para que possamos viver em harmonia de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, né? Viver em harmonia com as diferenças, seja um judeu, seja gentil, seja, né, um grego, um samaritano, enfim, não importa, né? Nós somos todos iguais perante o Senhor, né? Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas, que nós possamos orar em cima dessa palavra. Deus, nós queremos nesse momento, Pai, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia no coração, de tantas pessoas, Pai, que estão envolvidas nesse processo brutal, né, que aconteceu ali no estado, né, de Nova York, nos Estados Unidos, Pai. Mais um crime bárbaro, né, que não apenas assola a comunidade americana, mas ela impacta na comunidade global como um todo, Pai, impacta nas nossas vidas como um todo, enquanto seres humanos, enquanto cristãos, Pai, porque de fato é um momento de muita dor, de muita tristeza, de muita angústia no coração. E eu quero te pedir nesse momento, Pai, por essas famílias que foram que tiveram, né, parentes ali, membros da sua família ceifados, né, de forma tão brutal, de forma tão inesperada, pessoas que não ofereciam risco nenhum, né, à sociedade, pessoas que estavam apenas vivendo ali o seu dia a dia, fazendo algo tão corriqueiro, né, tão presente ali no dia a dia e infelizmente, né, tiveram esse encontro é, com o fim da vida, né? De forma brutal, de forma severa, que nós não conseguimos entender. Não existe explicação, não existe justificativa nenhuma, né, para um ato tão cruel como esse. Mas nós queremos te pedir que, mesmo entendendo que somos uma sociedade corrupta, Pai, mesmo entendendo que a maldade ela está no mundo, nós te pedimos que, pela tua misericórdia, o Senhor venha trazer acalento para o coração desses parentes, né, dessas pessoas que agora precisam tocar as suas vidas, que precisam continuar, né, a sua rotina, a sua história, é, carregando, né, essa mancha aí de sangue, né, carregando essa atrocidade aí que aconteceu, que nós sabemos que não é fácil, Pai. Não é fácil, enquanto seres humanos, absorvermos essa dor, né, absorvermos essa angústia. Então, de fato, que o Teu Espírito Santo os ajude nesse momento. Que o Senhor ajude a comunidade ali de Búfalo também, Pai. Essa comunidade que também foi impactada, né, por essa violência. Que eles também estejam protegidos pela mão do Senhor, que eles estejam guardados pela mão do Senhor, Pai. Que o Senhor possa os livrar do mal, Pai. E que não venha mais acontecer situações como essa, em nome de Jesus. Não apenas naquela região, mas em qualquer lugar do mundo, Pai. Pois entendemos que a Tua palavra, ela condena, né, qualquer tipo de ação violenta, qualquer tipo de ação de criminalidade, qualquer ação de racismo. Enfim, isso não faz parte daquilo que o Senhor nos ensinou através do Seu Filho Jesus. Então, que de fato o Senhor derrame de graça sobre a vida da comunidade do estado de Nova York, né, dos Estados Unidos, né, e de todos os países e continentes aqui da Terra, Pai, que possam entender, né, que nós fomos feitos para vivermos em diversidade, em meio à diversidade, em meio às diferenças. Isso faz parte da vida, né? Não somos todos iguais, não temos os mesmos pensamentos, não temos muitas vezes o mesmo entendimento sobre determinados assuntos, não temos a mesma cor, enfim, são muitas diferenças e isso faz parte. E nós devemos celebrar as diferenças, né? E não promover, né, atos como esse de chacina, atos tão violentos, né, que infelizmente a humanidade, né, experimenta, né, de tempos e tempos e em ocasiões bem específicas.
Quero te pedir também, Deus, pela vida da família desse jovem, que com certeza nesse momento estão sofrendo bastante também, né? A mãe, o pai, os irmãos, enfim, os parentes, né? Pessoas que sequer imaginavam que isso pudesse acontecer. Então, que o Senhor tenha misericórdia, né, da vida dessa família, Deus. Que o Senhor possa também derramar do Teu Espírito Santo ali sobre eles, né, e que eles possam entender todo esse processo espiritualmente, né, entendendo é, o que, que o Senhor tem para a vida deles, né? Porque eu creio que o resgate ele é possível, né? Eu creio que o Senhor pode entrar na vida dessa família, né? E trazer luz, né? Como todos nós precisamos de luz. E que esse jovem, ele passe, né? Pelo processo que ele tem que passar, né? Nós sabemos que ele vai responder civilmente, né? Pelo crime, pela atrocidade, e entregamos também nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o justo juiz, né? O Senhor é o juiz que não falha. Nós, seres humanos, nós somos falhos, somos limitados, mas o Senhor é o justo juiz, Pai. Então, que a justiça ela seja feita, Pai, que a tua justiça ela seja é, executada em todo esse processo, né? Em todas as pessoas envolvidas, e que o mundo possa abrir os olhos, né? Que possamos refletir mais enquanto sociedade, né? Enquanto seres humanos e enquanto filhos de Deus, né? O que, que nós estamos fazendo das nossas vidas, como que nós estamos conduzindo as nossas vidas, como nós estamos vivendo diante das diversidades, o que, que nós podemos fazer, né, para melhorar o convívio, para diminuir as diferenças raciais, sociais, étnicas, religiosas, enfim. Então, que haja um crescimento, né, do ser humano como um todo, para que haja amadurecimento emocional, né, entendimento emocional, para que situações como essa não ocorram mais, Pai. Então, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. E o Senhor sabe o que, que precisa ser feito nesse momento. O Senhor sabe melhor do que qualquer um, né? O que precisa ser consertado, o que precisa ser desfeito, o que precisa ser julgado. Enfim, o Senhor tem essas respostas nas tuas mãos e por isso nós entregamos ao Senhor, né, crendo que o Senhor está no controle, né, apesar do caos, apesar das diversidades aqui nessa terra, que sabemos que é um período, né, nós estamos aqui de passagem, mas o Senhor tem o controle de tudo. Por isso nós oramos ao Senhor, entregando nas tuas mãos e te agradecendo desde já, em nome de Jesus. Então, se você tem uma mensagem de solidariedade, né, para passar para a humanidade de um modo geral, para passar para a família, digite aqui nos comentários. Né, coloque uma palavra, coloque uma oração, coloque um versículo, né, nesse momento, como se você estivesse ali colocando, né, flores, né, em homenagem às pessoas que infelizmente não estão mais entre a gente, mas para aqueles que ficam, né, para nós que ficamos, que possamos refletir sobre esse tema, sobre esse assunto tão triste e pedindo, né, novamente a Deus para que eles não ocorram mais ou para que eles diminuam. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né, queridos? Está aqui na Bíblia. Infelizmente o mundo ele jaz no maligno, mas nós temos aí a esperança da eternidade, né? E se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não tem um relacionamento com Ele, né, aproveite e estabeleça um relacionamento com o Pai. Entregue a sua vida para Jesus, né? Nós estamos aqui sempre falando sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, independente de quem você seja, independente do que você acredita, né? Mas nós estamos aqui falando de Deus para quem quer conhecer Deus, para quem quer ser cheio de Deus, para quem quer viver de acordo, né, com as verdades de Deus. Então seja bem-vindo e em breve nós traremos aqui novos vídeos, né,
talvez até ainda sobre esse assunto, falando aí mais de forma daí teológica, né, de forma espiritual, sobre esse tema que eu creio que seja aí enfim, uma dúvida de muitos de vocês. Então, me despeço aqui com o coração triste pela notícia, mas crendo de que Deus ele está no controle das nossas vidas. Então fique com Deus e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.